Neste vídeo, iremos falar sobre o anabolismo de fosfolipídios, um trabalho da matéria de bioquímica realizado orientado pela professora Beatriz Tupinambá e realizado pelos discentes Lorena Isabel da Silva Siqueira, Raíssa Vitória Silva Ramos, João Paulo Leite Matias, Vinícius Alves Oliveira e por mim, Kiara Andrade Conceição Santana. Contextualizando e dando uma breve introdução ao nosso tema, os fosfolipídios são lipídios essenciais que compõem a bicamada lipídica das membranas celulares. Ou seja, esses fosfolipídios eles são um tipo de lipídios, que atuam na camada da membrana. E essa camada, ela é bicamada lipídica. A importância dos fosfolipídios nessa membrana se dá pela característica anfipática desses compostos, ou seja, eles são polares e também têm características principalmente apolares, porque eles são um tipo de lipídios, e lipídios são substâncias orgânicas apolares, que não têm cargas diferentes e que também só se dissolvem com outros compostos apolares. Os fosfolipídios, então, são formados por uma molécula de glicerol, por dois ácidos graxos e por um grupo fosfato ligado a uma base nitrogenada. E quais são as suas funções principais? Como dito, participa da estrutura da membrana celular, também da sinalização intracelular, ou seja, sinaliza o que entra e substâncias que saem da membrana da célula, e também realiza o transporte de lipídios no sangue. Seguindo agora para a síntese desses fosfolipídios, uma vez que o anabolismo se constitui como uma síntese, diferente do catabolismo, que degrada substâncias. Então, o anabolismo é a síntese de moléculas complexas a partir de componentes simples. E no caso dos fosfolipídios, envolve formação de ácido fosfatídico, a molécula precursora. O ácido fosfatídico é um lipídio que atua na síntese de triglicerídeos, que são compostos por 3 moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol, e outros fosfolipídios também, que o ácido fosfatídico atua na síntese. E ele também compõe as membranas celulares e participa da síntese proteica muscular, uma outra característica aí dele. Acontece também a conversão em CDP, diacilglicerol, ou diacilglicerol apenas, conhecida como DAG, é um composto. A adição de grupos polares como colina, etanolamina, serina ou inositol também acontece, e é um processo que ocorre principalmente no retículo endoplasmático das células, mais especificamente no citoplasma das células. Aqui embaixo tem a molécula do diacilglicerol, que é a nossa molécula que foi convertida no processo do anabolismo, ou seja, na síntese dos fosfolipídios. E agora, qual a importância da síntese dos fosfolipídios? Esses compostos mantêm a integridade e fluidez da membrana celular, pela sua característica anfipática. É essencial para o crescimento e divisão celular, através da formação de organelas como mitocôndrias e lisossomos. As mitocôndrias participam da respiração celular e os lisossomos da digestão celular. E também são importantes caso aconteçam desequilíbrios que podem afetar funções celulares e que estejam ligados a doenças metabólicas. Ou seja, se tem doença metabólica, pode estar acontecendo ali algo relacionado à síntese dos fosfolipídios. Um composto que tem duas partes apolar, uma parte apolar e outra parte polar. E aqui ao lado a gente colocou um esquema sobre metabolismo, que se divide em catabolismo e anabolismo, que foi o nosso tema principal. O anabolismo, mais uma vez, é a síntese através de moléculas simples se tornando moléculas complexas. Absorve energia. Já o catabolismo é o contrário, é a degradação de moléculas complexas dando moléculas simples. Liberam energia. Oi pessoal, meu nome é João Paulo e eu vou dar continuidade aqui à apresentação da aula. Eu vou falar um pouquinho sobre os precursores e os substratos na síntese desses fosfolipídios. Os precursores são basicamente os blocos de formação, de construção, que vão proporcionar os elementos estruturais necessários para a construção aí desses fosfolipídios.
e também a energia e os cofatores necessários para que ocorra essa síntese. Tá? Os principais componentes que a gente pode agrupar esses substratos e precursores são aí os que vão formar o esqueleto do glicerol, os ácidos graxos e os grupos de cabeças polares, né? Bom, o primeiro grupo que a gente vai começar a falar são dos precursores dos ácidos graxos, né? Aqui. No caso, o principal precursor do ácido graxo vai ser o acetil-CoA, né? Que é, no caso, a molécula-chave que deriva do metabolismo de carboidratos e aminoácidos e vai fornecer os carbonos necessários para a síntese desses ácidos graxos, né? O ciclo aí vai começar com a enzima acetil-CoA carboxilase, que vai converter esse acetil-CoA em malonil-CoA, usando ATP e bicarbonato. E aí esse malonil-CoA vai ser imprescindível, né? Que cada ciclo de elongação da síntese dos ácidos graxos, né? Cada adição de carbono à cadeia vai ser usado isso, né? Vão formando aí as caudas que vai compor a parte. Seguindo então, nesse terceiro slide vai ser tratada a formação do esqueleto que ligam os ácidos graxos e também dos substratos que formam as cabeças polares. O glicerol 3-fosfato, que é derivado da redução da dihidroxiacetona fosfato, que vai ocorrer durante a glicólise, né, vai atuar como a espinha dorsal desse processo aí, uma espécie de espinha dorsal, né? Ele é esterificado com os ácidos graxos para formar o ácido fosfatídico, né? E aí o intermediário é então ativado por CTP, como está na imagem, que o CTP é basicamente como se fosse um ATP, só que no lugar da adenina vai ter uma citosina, né? Citosina trifosfato, né? E aí vai ser originado o CDP de aglicerol, que é um ponto de partida para a incorporação do grupo cabeça, né? E aí dependendo do grupo disponível, como a colina, etanolamina, serina, são formados diferentes fosfolipídios, cada um conferindo propriedades diferentes à membrana celular, né? E é basicamente isso, né? No caso, resumindo, a partir do acetil-CoA e do malonil-CoA vão ser sintetizados os ácidos graxos, que vão se ligar ao glicerol 3-fosfato para formar intermediários como o ácido fosfatídico, né? A ativação vai ser por intermediário pelo CTP, que é a citosina trifosfato, e vai gerar o CDP de aglicerol, que vai reagir com os grupos cabeças para formar os fosfolipídios definitivos, né? E aí essa combinação toda vai resultar nas moléculas que vão formar as bicamadas lipídicas das membranas celulares, né? Que são fundamentais aí para o funcionamento da vida. Dando continuidade ao estudo dos fosfolipídios, agora iremos enfocar na sua biossíntese. As membranas celulares são estruturas dinâmicas essenciais para a vida, compostas principalmente por fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, ou seja, possuem tanto caráter apolar quanto caráter polar, que formam a base estrutural da bicamada lipídica. A síntese desses fosfolipídios é um processo complexo e altamente regulado, que ocorre principalmente no retículo endoplasmático liso e, em alguns casos, na mitocôndria. Muitas espécies diferentes de fosfolipídios podem ser construídas pela combinação de diversos ácidos graxos e grupos que funcionam como cabeças polares, utilizando o esqueleto de glicerol ou de esfingosina. Dito isso, é possível que os fosfolipídios sejam divididos em duas grandes classes: os glicerofosfolipídios, derivados do glicerol 3-fosfato, e os esfingolipídios, baseados na esfingosina. Os glicerofosfolipídios, como a fosfatidilcolina e a fosfatidioletanolamina, são os mais abundantes nas membranas celulares e desempenham funções estruturais e de sinalização. Já os esfingolipídios, como a esfingomielina, são essenciais para a formação de microdomínios membranares, conhecidos como rafts, que participam de processos como a sinalização celular e tráfego membranar. Partindo agora para a formação dos fosfolipídios, é possível que sejam formados. O primeiro passo é a construção do esqueleto. Ele pode ser formado ou pelo glicerol ou pela esfingosina. Após isso, é necessário o acoplamento de ácidos graxos ao esqueleto
por meio de uma ligação éster ou amida. Além disso, é adicionado também uma cabeça polar via ligação fosfodiéster. E por fim, é possível que ocorram algumas modificações pós-síntese. Dando início agora, propriamente dito, à formação dos fosfolipídios, é necessário entender a sua via de como esses compostos são formados. E tudo começa com a síntese do glicerol 3-fosfato. Aqui temos um exemplo no qual o piruvato é transformado em oxalacetato através da piruvato carboxilase. A partir disso, várias reações ocorrem para que este oxalacetato se converta em dihidroxiacetona fosfato, que com a ajuda da enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase, o converte no glicerol 3-fosfato, e é esse composto que irá entrar nas vias de formação dos fosfolipídios. Com isso, tendo o glicerol 3-fosfato sido formado, dará-se início à formação do fosfatidato, que é um produto intermediário. Então, esse composto glicerol 3-fosfato recebe dois ácidos graxos em posições específicas. Primeiro, a glicerol 3-fosfato acetiltransferase, uma enzima, adiciona um ácido graxo saturado, como, por exemplo, o ácido palmítico ao carbono primário, convertendo o glicerol 3-fosfato na lisofosfatidato, que é um intermediário. A partir disso, uma outra reação se segue, na qual um acilglicerol 3-fosfato aciltransferase acrescenta um ácido graxo insaturado, desta vez, como por exemplo o ácido oleico, ao carbono secundário. E o resultado disso é a formação do fosfatidato. A partir disso, o fosfatidato entra agora no que chamamos de via Kennedy, na qual se bifurcam em duas estratégias, ambas dependentes da citidina de fosfato. Esse fosfatidato, através da estratégia CDP-diacilglicerol, é formado quando o ácido fosfatídico é ativado pela ligação ACDP, formando CDP-diacilglicerol, uma reação catalisada pela CDP-diacilglicerol sintase, como está representado aqui. Além disso, uma outra estratégia, chamada estratégia número 2, é a estratégia do CDP cabeça polar. O ácido fosfatídico é primeiro convertido em diacilglicerol pela fosfatidato fosfatase. Enquanto isso, a cabeça polar, como a colina ou etanolamina, é ativada por CDP, formando a CDP-colina ou CDP-etanolamina. Por fim, uma fosfatransferase liga o DAG, ou seja, o diaglicerol, à cabeça polar ativada, produzindo fosfatidilcolina ou fosfatidioletanolamina, como representado nesse esquema aqui. Como mencionado anteriormente, esse CDP-diaglicerol pode formar vários outros compostos, como por exemplo, a fosfatidilglicerol, que é o principal fosfolipídio encontrado em bactérias e atua como uma estrutura de resistência a antibióticos. Além disso, o CDP-diaglicerol pode formar a cardiolipina, dito anteriormente, que é encontrado exclusivamente ou quase exclusivamente na membrana interna da mitocôndria. Além disso, a fosfatidil-inositol auxilia na formação de vesículas de membranas e de sinalização celular. E além disso, pode formar fosfatidilcolina, que é o principal componente de membranas e representa de 50% a 60% dos fosfolipídios em células eucarióticas. E aqui está um resumo da chamada via Kennedy, a principal via de formação dos fosfolipídios. Como dito anteriormente, só recapitulando, tudo começa através do glicerol 3-fosfato, que é formado a partir de dihidroxicetona fosfato
via NADH ou glicerol diretamente utilizando o ATP. Portanto, esse quadro é um resumo do que acabamos de conversar, que foi a via Kennedy. E para que serve afinal a via Kennedy? Ela serve à biossíntese de fosfolipídios essenciais para a formação e a manutenção das membranas celulares, com destaque para a fosfatidilcolina e a fosfatidioetanolamina, os dois fosfolipídios mais abundantes nas células eucariotas, dito anteriormente. Além disso, essa via também contribui para a produção de outros fosfolipídios, como a fosfatidilcerina, e indiretamente para a cardiolipina, que é essencial para as mitocôndrias. É importante destacar que esses compostos garantem a integralidade estrutural da bicamada lipídica, por sua função ser anfipática, e além disso garantir a fluidez membranar, uma vez que a seleção de ácidos graxos entre saturados e insaturados durante a síntese regula a sua rigidez ou flexibilidade da membrana, influenciando processos como difusão de proteínas e a fusão de vesículas. A síntese de fosfolipídios é regulada por uma série de enzimas e pela disponibilidade de seus precursores. No retículo endoplasmático, o glicerol 3-fosfato e os ácidos graxos, em forma de acil-CoA, são convertidos em moléculas precursoras de fosfolipídios. A enzima fosfatidato-fosfatase regula o ponto de controle na via do fosfatidato, enquanto a CTP, fosfocolina citidiltransferase, é fundamental na síntese da fosfatidilcolina. Além disso, a regulação hormonal desempenha um papel importante, com a insulina estimulando a síntese de fosfolipídios e o glucagon inibindo essa síntese. O equilíbrio entre esses fatores garante que a produção de fosfolipídios esteja alinhada com as necessidades energéticas e estruturais da célula. Os fosfolipídios são componentes estruturais essenciais das membranas celulares, formando a bicamada lipídica. Esta bicamada é fundamental para a função celular, permitindo a fluidez da membrana, essencial para processos como a endocitose, exocitose e movimento de proteínas. Além disso, a bicamada fosfolipídica mantém a permeabilidade seletiva da célula, controlando a passagem de íons e moléculas pequenas, o que é crucial para o funcionamento celular. Fosfolipídios, como a fosfatidilcolina e a fosfatidilnatolamina, interagem com proteínas de membrana que estão envolvidas em funções vitais, como o transporte de moléculas e a sinalização celular, facilitando a comunicação entre as células e o ambiente extracelular. Fosfolipídios não são apenas componentes estruturais das membranas celulares, mas também desempenham um papel importante na sinalização celular. O fosfatidilinotisol é um exemplo de fosfolipídio que, ao ser fosforilado, gera moléculas secundárias como IP3, inositol 3-fosfato, e DAG, diacilglicerol, que ativam diversas vias de sinalização intracelular. Essas moléculas estão envolvidas na liberação de cálcio intracelular e na ativação de proteínas quinases que controlam processos como crescimento celular, sobrevivência e diferenciação. Além disso, alterações no metabolismo dos fosfolipídios estão associadas a diversas doenças. Por exemplo, disfunções na via da síntese de fosfatidilnotisol podem contribuir para doenças neurodegenerativas e inflamatórias, como Alzheimer e doenças autoimunes. Então, para resumir, o anabolismo de fosfolipídios é regulado por enzimas e hormônios para equilibrar a produção conforme a necessidade da célula. Eles são essenciais para a estrutura da membrana e desempenham papéis fundamentais na sinalização celular. Alterações nesse processo podem levar a problemas de saúde, o que mostra a importância de entender esse metabolismo. Agora falando sobre anabolismo, ainda de fosfolipídios, mas sobre as aplicações químicas e farmacológicas que podem implicar, separei algumas questões importantes que meio que introduzem o tema. O anabolismo de fosfolipídios é o processo bioquímico responsável pela síntese de moléculas lipídicas. Então, o anabolismo
ele faz parte, né, da formação e manutenção das membranas celulares. É de extrema importância. Sem anabolismo não há a manutenção das membranas celulares, uma vez que elas são feitas basicamente de lipídios. Tal processo é importante para diversas funções celulares, como a divisão celular, sinalização intracelular, transporte de substâncias e reparo de membranas. Então, o anabolismo de fosfolipídios está totalmente correlacionado com a funcionalidade da célula. Disfunções nesse processo podem levar a doenças como distúrbios neurodegenerativos, doenças hepáticas e metabólicas. Então, além de mexer com o meio celular, também causa, consequentemente, doenças, né? A disfuncionalidade do anabolismo. Então, o anabolismo refere-se à biossíntese dessas moléculas fundamentais para a formação e manutenção de membranas celulares. Agora falando sobre as implicações, né, químicas e farmacológicas, a regeneração celular e cicatrização de tecidos é a primeira delas. É essencial para a regeneração de membranas celulares em tecidos danificados, já que nos processos inflamatórios e de cicatrização há uma demanda aumentada por fosfolipídios. Então, o anabolismo é importante nessa regeneração e na cicatrização dos tecidos. Já na saúde hepática, né, o anabolismo é o principal local de biossíntese desses fosfolipídios e sua produção é importante para a manutenção da função hepática. Então, além de acaba gerando prejuízos, né, caso o anabolismo tenha algum tipo de disfuncionalidade. As doenças neurológicas, a biossíntese adequada de fosfolipídios como a fosfatidilcerina é essencial para a integridade das membranas neuronais. Alterações desses compostos têm associação com Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Então, essas três doenças são muito conhecidas e têm a ver, né, uma vez que a falta dessa biossíntese, né, a falta dessa produção pode vir a acarretar e está totalmente ligada, né, totalmente associada. O desenvolvimento de terapias baseadas em membranas, né, que é modular o anabolismo, tem aplicações em terapias celulares e medicamentos, como por exemplo a estimulação da síntese de fosfolipídios, que pode aumentar a produção de vesículas extracelulares como exossomos utilizados em terapias regenerativas. Então é importante também, né, nessa terapia gênica, basicamente, servindo como via regenerativa também. E o suporte, por último, a fertilidade e reprodução. A produção de fosfolipídios durante a espermatogênese e na formação do óvulo é crítica para a viabilidade celular. Então, intervenções que aumentem a biossíntese de fosfolipídios podem ser benéficas em tratamentos de fertilidade, trazendo justamente uma maior possibilidade, né, de sucesso nessa via reprodutiva.